Urso quis dizer que a gente vai continuar com Naruto Shippuden no VideoQuest. Continuando o Naruto Shippuden, estamos num momento que eu conheço muita gente que acha que é muito chato porque o foco é pro Sasuke. E o pessoal meio que tem uma resistência com isso, né? Eu gosto quando o Sasuke é o foco, mais do que quando coisas imbecis são o foco. Tipo o quê? A viagem até o país do ferro. Ah, sim, o país dos samurais que vai ser bem mais pra frente, né? De fato. Eu acho que o Sasuke é relevante, então... E como essa história não é só a história do Naruto, é uma história desse dualismo entre os dois, então eu acho completamente válido. Esse é um arco do Sasuke, esse é o arco onde Sasuke vai atrás de Itachi, porque é isso que ele quer matar o irmão. Exato. E ele já começa com um negócio que eu acho que faz bastante sentido. Ele tá tão foda que ele chega pro Orochimaru e fala: cara, eu não tenho mais nada pra aprender com você, você não serve pra mais nada pra mim. E ele cai fora, ele mata o Orochimaru. Foda-se você. Foda-se você. E tem um diálogo muito legal que eu estava revendo e aí eu entendi finalmente por que da porra da águia. Porque ele chega pro Orochimaru e fala: você é uma cobra ambiciosa que quer voar. Só que você nunca vai voar. Porque você rasteja. Porque você rasteja. Você só vai voar nas garras de uma águia, nas garras de um falcão. Então Nas garras de um pterodáctilo. Ele não vai ser mais uma cobra, ele vai voar. Então ele passa a ser um falcão. Ele chama o time dele de Rebi e segue a vida e vai fazer aquele grupinho dele. Isso eu acho uma merda, sinceramente. Quando ele faz o grupinho Rebi dele... É porque o grupinho só servia como escudo pra caso alguém ficasse no caminho do Itachi e ele pudesse usar. Caminho do Sasuke. O Sasuke. Você confunde todos os personagens quando você vai falar os negócios, né, cara? Incrível. Você inverte todas as relações. Não, é o Sasuke que tá atrás do Sasuke. O Sasuke tá atrás do Sasuke? Caralho, é muito genjutsu, cara. É muita ilusão pra minha cabeça. Boa parte desse arco é enrolação, na minha opinião. Tem parte que é enrolação, tem parte que até serve pra uma coisa muito mais pra frente. Tipo? A perseguição do 9 Caudas. Do 8 Caudas. Do 8 Caudas. Mas não é aqui não, é depois. É depois? É depois desse arco. Ah, então foda-se. Mas tem uma luta legal nesse arco que eu tenho certeza que é do Deidara versus Sasuke. Sim, o Sasuke e o Deidara... você gosta bastante dessa luta, né? Eu gosto dessa luta porque ela usa bem o sistema de elementos. Coisa que o Naruto normalmente não usa. Ele criou e não tá nem aí, né? É. Logo depois dessa luta, pequeno detalhezinho, primeira vez que o Tobi se revela não como um cara bobão de estou na Akatsuki, né? Eu só não fazia cara de idiota porque ele não tinha cara, né? Oh, そうだ。続編のタイトルは何がいいかの？そうだの。渦巻きナルト物語。 Nessa parte corta, e aí tem finalmente uma morte com peso. Peso pra história de Naruto, peso emocional, tem peso, finalmente. Tem peso pro leitor, pro Naruto e pra história. E pra história do mundo, né? É. Que é a morte do Jiraiya, o grande Erosenin, grande personagem que eu gosto pra caramba e você é o seu preferido. O meu favorito. E tem uma luta muito interessante dele com o Pen. Sim, claro, ia chegar nisso. Porque a luta no tempo da morte. Sim, se ele morresse depois lutasse, ia ser meio complicado. Apesar que é possível no universo Naruto, mas não nesse momento. Porque tem aquela missãozinha, ele se infiltra lá pra saber e tal, porque sabe que a Katsuki tá por lá. E tem a luta, e aparece os 5 Pens. Sim, que é uma luta muito boa, muito bem feita e muito emocionante. Muito emocionante. E aí ele perde, o que é uma coisa interessante. Você vê que o cara é poderoso quando ele mata a porra do Jiraiya, né? E quando ele morre, ele dá um flashback, né?
que mostra que você já sabia, mas o Jiraiya tinha treinado o Minato e mostra ele conversando com o Minato. Porque... Minato, quarto Hokage, Yondaime. E ele tava lá numa conversa com ele, e daí começa a falar sobre um livro que ele tava escrevendo. E o Minato fala, eu adorei muito o personagem principal, eu realmente acho que ele é um exemplo do que é ser um ninja, do que é ser certo. E o nome do personagem era Naruto. Eu vou dar meu nome de filho de Naruto, porque o seu livro é muito bom e ele dá um bom exemplo e eu quero que meu filho seja esse personagem. E essa é a grande revelação, porque a gente não sabia... Porque aquilo tá muito na cara. Na moral. Porque no universo de Naruto, o pai é idêntico ao filho, só que mais alto, né? E daí o que acontece? Acontece essa cena que eu achei muito interessante. Da hora que ele tá morrendo, ele começa a pensar numa história e ele vai escrever a história do Naruto, que é justamente a história que a gente tá lendo. Então é uma metalinguagem bacaninha, assim. Não super profunda e tudo mais, mas é uma metalinguagem bacana. Jiraiya morre, essa, até onde eu me lembro, até antes dessa guerra que tá rolando agora, é a única morte de peso em Naruto, no Naruto Shippuden. No Naruto clássico tinha a morte do Sarutobi, o terceiro Hokage. Que eu não sei até que ponto é importante pro leitor, eu entendo que é importante pro mundo, mas eu não sei se até que ponto é importante pro leitor. Mas ela muda meio a história, porque a história começa a ficar séria a partir daquele ponto onde, cacete, o cara morreu, né? Ninguém tinha morrido até agora de gente do lado do bem. E aí morre o Azuma, mas o Azuma não tem tanto impacto assim, apesar de muita gente achar. Agora a morte realmente com impacto é a do Jiraiya e só também. Sim. Enfim, mas é um momento foda. Enquanto isso, tá lá o Naruto perseguindo o Sasuke ainda. Dewa. 再現してみろ。 Tá tendo uma perseguição, você tava tipo um Scooby-Doo, um saindo pelas portas, saindo pelo outro. Tava uma bosta. Até que numa dos encontros, tá só no corredor, só tá o Itachi e o Sasuke. Enfim, muita enrolação e eles chegam a lutar, começa finalmente o ponto que a gente achava que seria o objetivo final do Sasuke, né? Deveria ser pelo menos. E o Sasuke chega lá e começa uma luta que eu acho que é uma das lutas mais ninjas de toda a história do Naruto. Porque muitas lutas do Naruto é monstro gigante, poder gigante. E essa é uma luta de enganação, né? Que é bastante interessante. Apesar de ela ficar meio confuso. Ela é confusa. Mas se você de propósito. Mas só que se estivesse lá dentro, você também ia ficar confuso. Pera aí. Ah, ele atacou não, era Genjutsu. Ele atacou o Genjutsu. Não era Genjutsu, porque ele atacou o Genjutsu. Então, mas eu ficava meio... Eu achava meio travado. Porque tipo, ok, eles fizeram isso, não fizeram nada, eles estão parados. Beleza, mas agora tá acontecendo tal coisa. Não, eles estão parados ainda. Mas agora vai começar, ele bateu, matou, cortou a cabeça. Não, eles estão parados ainda. Então eu ficava meio... Eu gostava disso, porque eu sentia que... Parecia que a luta precisava de um Ctrl Alt Del, tá ligado? Tava meio... Mas essa luta tem uma porrada de flashback. Tem um flashback mostrando como ele matou todos os Uchihas. Tem ele explicando a questão do Mangekyo Sharingan. Que é só ativado quando você mata alguém que você se importa. E também a questão de que o Mangekyo Sharingan deixa você cego. Então você precisa pegar o Sharingan de outro Uchiha, né? Pra ficar eterno, não é isso? Exato. Então, e ele queria, de acordo com as palavras dele, ele manteve o Sasuke vivo pra pegar o Sharingan do Sasuke, né? E até o último momento o Itachi fazendo a coisa... manter o ódio do Sasuke, sabe lá Deus por quê. E foi indo uma luta até interessante, psicologicamente até. Sim, emocionante pros dois personagens. Ele consegue matar uma hora o Shikamaru que tava dentro dele. Caralho, é o Orochimaru! É de propósito que você faz isso? Não. Puta que pariu. Shikamaru? Orochimaru. Isso. Aliás, antes de matar o Orochimaru, eles têm uma porrada de técnica. Essa parte eu tive uma dificuldade pra acompanhar, porque era... Ele revelou todas as grandes técnicas do... Sharingan. Do olho lá. Do Sharingan. De uma vez. O Susanoo,
o Amaterasu, o Tsukuyomi, a puta que pariu, a 4, tudo que foi Ele possível. liberou até o leque-leque-leque, se duvidar. Liberou todo, cara, foi uma tristeza. Eu tive uma dificuldade pra acompanhar aquilo, pra entender como cada uma daquelas técnicas funciona e como aquilo entra no conceito de genjutsu, porque pra mim o Sharingan era psicológico. Você vê a técnica, copia e também faz ilusão. Agora, eu não sabia que o olho podia criar uma armadura espiritual gigante que te protegia e te atacava, e atacava o cara com uma espada ou com arco e flecha, a puta que pariu. Tipo, o negócio ficou absurdo, né? Aí começa o Sharingan a ficar uma trapaça do caralho. Acho que isso ajuda a explicar por que eles eram tão odiados. Pois é, porque é uma injustiça isso. E olha o spoiler incrível que ninguém conhece, o Itachi morre. Logo depois da morte do Itachi tem a revelação pelo Tobi. Aí nesse momento o Tobi fala que ele é o Madara, né? Exato. E tem a revelação do Tobi que na verdade o Itachi matou todo mundo não por ódio, não por porra nenhuma, ele matou pela paz. Porque até então parecia que matou just for the lows. Porque matar é legal. Ele tinha falado isso, que era pra testar as técnicas dele. É por isso que eu gosto de Naruto e por isso que eu gosto de Naruto Shippuden. Porque em Naruto Shippuden eu tenho a sensação de que é uma grande lenda. Hoje você tem Naruto e Sasuke. E antigamente, lá atrás, você tinha Hashirama e Madara. E você entendendo que o Naruto é um descendente distante, mas faz parte da linhagem do primeiro Hokage, porque a família Uzumaki faz parte da família... É um dos dissidentes da família Senju, né? Do clã Senju. Não sei, talvez se tivesse uma família maior que separou em dois, mas as duas famílias são consanguíneas. E então, o Naruto é descendente do primeiro Hokage, o Sasuke obviamente é descendente do Madara, então isso é uma rivalidade que vai continuar assim praticamente eternamente, que é o que o Naruto quer quebrar, né? Ele quer acabar com o círculo de ódio. Ele quer quebrar com o círculo de ódio, enquanto o Sasuke não. Só que ele é pirerrado total, ele quer pegar fogo em tudo. Tem gente que quer ver o mundo queimando, cara. Tem gente que quer ver a Matarazzo no mundo. E cara, esse é o tema desse vídeo que a gente quer estabelecer aqui. Essa primeira metade é sobre esse arco do Sasuke atrás do Itachi, que ele mata o Itachi, fica sabendo que na verdade tudo que o Itachi queria era paz, mas ele fica puto com o Konoha e ele vai continuar na vida. Não é só, o pior de tudo é que ele não quer só matar os líderes de Konoha, quer matar cada cidadão de Konoha. Exato. Então ele faz exatamente o oposto do que o irmão dele queria, e ele, ao invés de depois de ter chegado ao objetivo dele, ele parar, não, agora ele vai continuar com mais matança. Ele não quer quebrar o ciclo do ódio dele. Agora a gente vai falar um pouco do Naruto. Passado o arco do Sasuke, Naruto volta pra vila porque não consegue ir atrás do Sasuke, não conseguiu chegar a tempo. Ele foi atrasado pelo Tobi, inclusive. Sim, que é a primeira vez que a gente começa a ver os poderes do Tobi, né? Nessa parte, a gente vê o Sasuke entrando pra Akatsuki, indo atrás do Killer Bee, que é o 8 Caudas. Uma coisa que eu gostaria de abrir parênteses, que o Killer Bee é o primeiro sacrifício e consegue conversar com o monstro dentro dele. Sim, mas isso também vai ser importante mais pra frente, né? Sim, mas eu acho que já começa o raciocínio que vai ser aplicado depois. Mas o importante disso aqui também tem outra coisa, que é a questão política de Naruto. Porque a gente começa a ver outras vilas, essa é uma das primeiras que a gente começa a ver, além da vila da areia. Isso. Também teve uma ceninha na vila da chuva, quando teve o... Sim. E aí a gente começa a ver um pouco de política. E política vai ser importante nesse arco. Essas relações entre as vilas vai começar a ser uma coisa importante. Sim, mas eu acho que a gente não pode subestimar a introdução do conceito de sacrifício que está bem com o seu monstro. Sim. E começa a invasão, finalmente. O Naruto não está na vila, então Pain, suas 6 formas, começa a fuder tudo geral. Ele mata o Kakashi. Porque o Kakashi fala, porra, agora você está rolando, não posso ficar quieto, né? Ele vai atrás do Kakashi e mata o Kakashi. Ele mata o Kakashi.
Mas eu achava que isso ia ser um puta momento. Caralho, mataram o Kakashi, velho! Devia ser assim. Aí chega o Naruto. Pra mim, acho que é um dos melhores quadros do Naruto, que é o Naruto com os dois sapinhos em cima de um sapo grande e tá em cima de um sapo gigante. É. Essa imagem é muito louca. E aí ele tá com aquele sobretudo da hora também, aquele pergaminho. Tá da hora, tá da hora. Eu acho que pra mim, essa é a melhor imagem do Naruto até hoje. Sim, a imagem mais caralho, olha como ele é foda. Mais do que o atual brilhando o corpo dele, inclusive, na minha opinião. Sim. Mais do que isso. Mas acho que o brilhando é pra mostrar, olha só quanto chakra. Sim. Ele é pra mostrar, olha só como ele é foda. Olha como ele é foda. E começa a luta com o Pen, que aí tem a parte mais horrorosamente animada da história de Naruto. Eu acho que depois da linha do Gai vs Gai eu ainda não vi, mas acho que Gai vs Gai também tá... Eu preciso ver essa e você precisa ver a do Pen. A do Pen é tri... 俺の痛みはお前以上だ。 Mas ainda bem que eu li pelo mangá. Pelo mangá, nesse ponto, inclusive, a arte do Kishimoto tava bacana. Tava bem legal. Sim. Mas eu acho muito louco quando ele faz aquela pedra e cai com tudo. É, porque essa luta, isso acontece num momento crucial. Lembra que a gente tinha falado que o Naruto tá perdendo o controle e ele vira a raposa de 8 caudas. Ele chega a 8 caudas, perde completamente o controle. Isso vai ficando cada vez mais importante no Naruto. A questão dele perder o controle. O que faz bastante sentido, é o único possível conflito que ele teria de dificuldade, é ele se controlar. Ele vê a Hinata quase morrendo. Só que quando ele tá perdendo o controle, ele tá quase quebrando o selo pra liberar total. Porque a nova cara tá pilhando ele. Vai, abre, isso, abre, balinha, que balinha, abre o canto da balinha. E aí chega uma coisa que eu acho, eu não sei vocês, mas eu acho isso uma merda. O recurso de o pai dele aparecer, e depois vai aparecer a mãe, vocês sabem, mas o recurso do pai dele aparecer, eu acho... Pra fechar de novo. Ai, cara, eu acho bobo, e aí ele conversa com o pai, eu acho um Deus Ex Machina muito forçado. Eu acho que o selo ser rompido ali, legal. Eu acho que o Minato chegar e fechar, ruim. Ruim porque é fácil, né? É fácil. É só, não, ele tava aqui dentro o tempo todo, bacana. E aí o Naruto vai pra cima do Nagato, ele descobre, o Nagato, ele consegue se controlar, ele vai no Nagato de verdade, a fonte do poder, do controle e tudo mais, e eles começam a conversar. Aí eu acho legal. Aí eu acho o Naruto ganha do cara no papo, porque tem um flashback, mais um passado triste, obviamente. Um flashback bem grande, aliás. Um flashback bem grande, mas esse é importantíssimo, então não tem nem muito do que reclamar. Olha só, como a gente disse que política é uma coisa que é importante nesse arco, o Nagato, ele se fudeu por conta de política. E ele queria resolver a coisa de uma maneira mais ou menos política. Deixar aqui um aviso de spoiler de Watchmen, caso você não tenha assistido Watchmen, enquanto não tiver esse aviso, não ouça. O plano dele é basicamente... o plano dos Ozymandias. Que é tentar fazer a paz pelo medo. Porque o negócio dele é que ele quer todos os animais de 9 caudas, de caudas lá, pra ter uma arma tão foda que todos teriam medo e todos teriam paz pelo medo. Né? Esse é o negócio do Pen. É o Ozymandias do Watchmen, cara. Basicamente. Só que sem monstro vagina. Sem uma vagina gigante em Manhattan. Agora chega do spoiler de Watchmen. E ele meio que desafia o Naruto. Cara, eu tenho um plano pra paz. E você? Eu tenho um bom papo. Não, o Naruto fala, eu não tenho, mas eu vou seguir a filosofia do Jiraiya porque a gente tem que acabar com o ódio. Ele é completamente o oposto. Eu gosto como um arco tá depois do outro. Enquanto o Sasuke, no fim do arco dele, escolhe, não, eu vou continuar odiando e quero matar, o Naruto... escolhe não matar o inimigo quando... O Nagato ele tá numa cadeira de rodas, basicamente, de e chakra. Ele tinha acabado de destruir a vida inteira. Pensa nisso. Ele tinha acabado de matar metade de Konoha. Ele fala, eu não vou matar você.
Ele matou metade das pessoas que ele se importa, que ele ama, e ele escolheu não fazer o mesmo com ele. Diz que Naruto é interessante por conta dessa dualidade, assim. Eu gosto de Naruto por conta do senso de grandiosidade mítica, né, de lenda in the making, e eu gosto da dualidade Naruto-Sasuke. Eu acho que a dualidade, ela começa lá no começo e agora ela tá bem clara, não tem como você não perceber. Não tem como não perceber. Só que nesse momento acontece uma das coisas que eu mais odeio em Naruto. O Deus Ex Machina supremo, Uber Deus Ex Machina. O cara fala, olha, que bonito essa sua ideia. Vou reviver todo mundo. Yeah! E aí coisas que podiam ter muito impacto, podiam ter uma consequência enorme na história. Tipo a morte do Kakashi. A morte de Konoha inteira. Não, tá tudo certo, todo mundo tá vivo de novo. Ei. Aí a gente começa a meio que relativizar a importância das mortes em Naruto, principalmente pelo que vem daqui pra frente, que a gente vai falar num próximo vídeo. Mas, cara... E daí tem uma cena muito emocionante, que é o Naruto voltando pra vila e todo mundo aguardando ele. Todo mundo vendo ele como um herói, como um exemplo, tipo, o Naruto é foda! Sim, que faz total sentido. E se você parar pra pensar, esse era o arco de personagem inicial do Naruto, né? O Naruto queria respeito, o Naruto queria ser aceito pelas pessoas. Agora ele é o herói. Agora tem outro arco do personagem do Naruto pra ser concluído, que é saber se o plano dele de quebrar o ciclo do ódio dá certo, o que é muito difícil com o Sasuke, que é um puta de um cabeça dura. Um cabeça dura Uchiha. Cabeça dura Uchiha, que os Uchiha são os cabeçadores do caralho, né? São. Que é muito difícil lidar com eles. Deixa um saco lidar com o Uchiha. Não seja um Uchiha. Inscreva-se no canal do VideoQuest e aceite as nossas opiniões, assim. Você pode discordar, mas não precisa querer matar a gente. Não precisa xingar a gente nos comentários do YouTube, cara. Seja educado como o pessoal que comenta no blog, cara. blog videoquest.com.br. Ou no e-mail, principalmente no e-mail. E-mail videoquest@live.com é um lugar onde as pessoas são muito educadas. Sim, Fineza. E eu quero que vocês mandem vídeos também com educação, eloquência e em 1 minuto. Em 1 minuto, por favor. Que seja menos enrolado do que a perseguição ao Itachi. Aquilo foi muito chato, pra caralho. Então, caras, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse. Mais um vídeo que ficou gigante, né? Lógico. Não tem como falar de Naruto em menos de meia hora por vídeo, dividido em 4 vídeos. Que na verdade, por enquanto, porque na verdade a gente vai ter que terminar, a gente deixou tudo relativo à guerra pro futuro, pra quando Naruto terminar. Então não peçam Naruto, a gente vai fazer quando terminar Naruto, que a guerra for concluída e tiver uma ideia central. Porque você entendeu do que causou, porque a gente tem mais ou menos ideia do que causou, mas a gente tem que saber o que terminou e ainda tem o que acontece após a guerra. Exato, então a gente espera até lá e vocês também esperam que no mês de março tem mais VideoQuest, só que muito longe de Naruto. Muito longe, certo? Errado. Você tem que mudar o seu bordão, porque a gente tem que fazer finais um pouco diferentes agora. Mudou o esquema do final, então você tem que ser um pouco mais criativo. Fazer esse negócio do errado já tá clichê demais. Mas eu adoro fazer isso, porque isso te incomoda profundamente. Eu sei que você me incomoda, eu sei que você me deixa nervoso, mas vamos pensar no entretenimento, vamos pensar na variação. Aqui é show business, amigo. Não tem nada de natural nisso aqui. Você acha que eu tô fazendo isso naturalmente? É tudo combinado, cara. Esse diálogo aqui é tudo combinado. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo esses clichês, tipo eu falando... Eu esqueci. Então chega, né? Você esqueceu a fala agora, você tem que estudar melhor a fala. Tchau, gente. Porque ela usa bem o sistema de elementos, coisa que o Naruto normalmente não usa. Ele criou e não tá nem aí, né? Logo depois dessa luta, pequeno detalhezinho, primeira vez que o Tobi se revela não como um cara bobão de estou na Akatsuki, né? Eu só não fazia cara de idiota porque ele não tinha cara, né? Oh, そうだ。続編のタイトルは何がいいかの？そうだの。渦巻きナルト物語。Nessa parte corta, e aí tem finalmente uma morte com peso. Peso
peso pra história de Naruto, peso emocional, tem peso, finalmente. Tem peso pro leitor, pro Naruto e pra história. E pra história do mundo, né? Que é a morte do Jiraiya, o grande Erosenin, grande personagem que eu gosto pra caramba e você é o seu preferido. O meu favorito, e tem uma luta muito interessante dele com o Pen. Sim, claro, ia chegar nisso. Porque a luta primeiro tempo da morte. Sim, se ele morresse e depois lutasse, ia ser meio complicado. Apesar que é possível no universo Naruto, mas não nesse momento. Porque tem aquela missãozinha, ele se infiltra lá pra saber e tal, porque sabe se a Katsuki tá por lá. E tem a luta, e aparece os 5 Pens. Sim, que é uma luta muito boa, muito bem feita e muito emocionante. Muito emocionante. Urso quis dizer que a gente vai continuar com Naruto Shippuden no VideoQuest. Continuando o Naruto Shippuden, estamos num momento que eu conheço muita gente que acha que é muito chato porque o foco é pro Sasuke. E o pessoal meio que tem uma resistência com isso, né? Eu gosto quando o Sasuke é o foco, mais do que quando coisas imbecis são o foco. Tipo o quê? A viagem até o país do ferro. Ah, sim, o país dos samurais que vai ser bem mais pra frente, né? De fato. Eu acho que o Sasuke é relevante, então... E como essa história não é só a história do Naruto, é uma história desse dualismo entre os dois, então eu acho completamente válido. Esse é um arco do Sasuke, esse é o arco onde Sasuke vai atrás de Itachi, porque é isso que ele quer matar o irmão. Exato. E ele já começa com um negócio que eu acho que faz bastante sentido. Ele tá tão foda que ele chega pro Orochimaru e fala: cara, eu não tenho mais nada pra aprender com você, você não serve pra mais nada pra mim. E ele cai fora, ele mata o Orochimaru. Foda-se você. E tem um diálogo muito legal que eu estava revendo e aí de peso em Naruto, no Naruto Shippuden. No Naruto clássico tinha a morte do Sarutobi, o terceiro Hokage. Que eu não sei até que ponto é importante pro leitor, eu entendo que é importante pro mundo, mas eu não sei se até que ponto é importante pro leitor. Mas ela muda meio a história, porque a história começa a ficar séria a partir daquele ponto onde, cacete, o cara morreu, né? Ninguém tinha morrido até agora de gente do lado do bem. E aí morre o Azuma, mas o Azuma não tem tanto impacto assim, apesar de muita gente achar. Agora a morte realmente com impacto é a do Jiraiya e só também. Sim. Enfim, mas é um momento foda. Enquanto isso tá lá o Naruto perseguindo o Sasuke ainda. Dewa. 再現してみろ。 Tá tendo uma perseguição, você tava tipo um Scooby-Doo, um saindo pelas portas, saindo pelo outro. Tava uma bosta. Até que numa dos encontros, tá só no corredor, só tá o Itachi e o Sasuke. Enfim, muita enrolação e eles chegam a lutar, começa finalmente o ponto que a gente achava que seria o objetivo final do Sasuke, né? Deveria ser pelo menos. E o Sasuke chega lá e começa uma luta que eu acho que é uma das lutas mais ninjas de toda a história do Naruto. Porque muitas lutas do Naruto é monstro gigante, poder gigante. E essa é uma luta de enganação impressionante. E aí ele perde, o que é uma coisa interessante. Você vê que o cara é poderoso quando ele mata a porra do Jiraiya, né? E quando ele morre, ele dá um flashback, né? Que mostra que você já sabia, mas o Jiraiya tinha treinado o Minato e mostra ele conversando com o Minato. Porque... Minato, quarto Hokage, Yondaime. E ele tava lá numa conversa com ele e ele começa a falar sobre um livro que ele estava escrevendo. E o Minato fala: eu adorei muito o personagem principal, eu realmente acho que ele é um exemplo do que é ser um ninja, do que é ser certo. E o nome do personagem era Naruto. Ele falou: eu vou dar meu nome de filho de Naruto, porque o seu livro é muito bom e ele dá um bom exemplo e eu quero que meu filho seja esse personagem. E essa é a grande revelação, porque a gente não sabia. Porque aquela
Aquilo tá muito na cara. Eu, na moral. Porque no universo de Naruto, o pai é idêntico ao filho, só que mais alto, né? E daí o que acontece? Acontece essa cena que eu achei muito interessante. Da hora que ele tá morrendo, ele começa a pensar numa história. E ele vai escrever a história do Naruto, que é justamente a história que a gente tá lendo. Então é uma metalinguagem bacaninha, assim. Não super profunda e tudo mais, mas é uma metalinguagem bacana. Jiraiya morre. Essa, até onde eu me lembro, até antes dessa guerra que tá rolando agora, é a única morte. Eu entendi finalmente por que da porra da águia. Porque ele chega pro Orochimaru e fala: você é uma cobra ambiciosa que quer voar. Só que você nunca vai voar. Porque você rasteja. Porque você rasteja. Você só vai voar nas garras de uma águia, nas garras de um falcão. Então Nas garras de um pterodáctilo. ele não vai ser mais uma cobra, ele vai voar. Então ele passa a ser um falcão. Ele chama o time dele de Rebi e segue a vida e vai fazer aquele grupinho dele. Isso eu acho uma merda, sinceramente. Quando ele faz o grupinho Rebi dele... É porque o grupinho só servia como escudo, pra caso alguém ficasse no caminho do Itachi e ele pudesse usar Caminho do Sasuke. o Sasuke. Você confunde todos os personagens quando você vai falar os negócios, né, cara? Incrível. Você inverte todas as relações. Não, é o Sasuke que tá atrás do Sasuke. O Sasuke tá atrás do Sasuke? Caralho, é muito genjutsu, cara. É muita ilusão pra minha cabeça. Boa parte desse arco é enrolação. Na minha opinião. Tem parte que é enrolação, tem parte que até serve pra uma coisa muito mais pra frente. Tipo, A perseguição do 9 Caudas. Do 8 Caudas. do 8 caldo. Mas não é aqui não, é depois. É depois? É depois desse arco. Ah, então foda-se. Mas tem uma luta legal nesse arco que eu tenho certeza que é do Deidara versus Sasuke. Sim, o Sasuke e o Deidara. Você gosta bastante dessa luta, né? Eu gosto dessa luta